Contagem regressiva, parte do comércio do DF volta segunda que vem e a gente mostra como empresários estão se preparando. Novo ministro, André Mendonça, sai da AGU para o lugar de Moro na Justiça e promete trabalho técnico. Para a PF, Bolsonaro confirma o nome de Alexandre Ramagem. Dengue, casos passam de 19 mil e houve 12 mortes este ano, o que levou a um reforço dos mutirões contra o Aedes aegypti. Olá, eu sou Rodrigo Orengo, está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O DF registrou mais uma morte por coronavírus. Uma idosa de 67 anos, moradora do Guará, que estava internada no hospital de base desde o último sábado. A mulher tinha diabetes e hipertensão. Agora são 28 mortes e 1.275 testes positivos. A boa notícia é que em 24 horas o DF registrou mais 60 pessoas curadas da doença, o que significa mais de 700 pessoas curadas, 765 pacientes estão totalmente curados da Covid-19. No Brasil inteiro, são mais de 67 mil pessoas infectadas, com 4.600 mortes. Olha, parte do comércio vai reabrir na próxima semana. Depois de mais um mês com as portas fechadas, comerciantes preparam as lojas para receber a tão esperada clientela. As cadeiras estão de pernas para o ar. A porta da cafeteria só abre para pedidos delivery. Nesse último mês e meio, o Joaquim teve que reinventar a forma de atender os clientes. Nos primeiros dias não foi fácil. Depois as coisas foram entrando nos eixos, mas o impacto no faturamento foi inevitável. O faturamento caiu 80%, né? Devido a essa questão que eu falei antes, né? Cafeteria não é um lugar para você levar para casa. A cafeteria é um lugar para você vir, descontrair, fazer amigos, né? Bater um papo. Então, esse faturamento caiu 80%. Com a previsão do comércio ser reaberto no próximo dia 4, o Joaquim já começou a preparar a loja para receber os clientes. Álcool 70% já fazia parte da lista de compras da cafeteria. Agora ele vai ser indispensável para a reabertura. Ele ainda espera as próximas orientações do governo para se adequar às novas regras. A gente vai esperar os órgãos competentes darem as diretrizes, a gente vai seguir com bastante cuidado. E se a ordem é cuidados para reabrir, essa loja de roupas vai garantir a limpeza constante das peças. Vamos ter um cuidado redobrado, sempre deixando o álcool em gel, álcool líquido 70 para esterilização e as máscaras de fácil acesso para os clientes poderem estar utilizando. O governo ainda não definiu quais setores irão voltar a funcionar a partir de segunda-feira. Representantes dos empresários apresentaram uma proposta de reabertura do comércio para o governador Ibanez Rocha. As medidas ainda estão sendo analisadas pelo GDF. Dia de mudanças, André Luiz Mendonça é o novo ministro da Justiça. Ele sai da Advocacia Geral da União para assumir o lugar deixado por Sérgio Moro. Também está no Diário Oficial de hoje o nome de Alexandre Ramagem como o mais novo diretor da Polícia Federal. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. E quais são as repercussões aqui em Brasília, hein, Renata? Boa tarde. Muitas, Rodrigo. Boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Alexandre Ramagem, como você disse aí, assume, portanto, a direção-geral da Polícia Federal. É um nome muito ligado à família Bolsonaro, muito próximo a um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, e também próximo ao próprio presidente, Jair Bolsonaro. Isso porque ele coordenou todo o processo ali da então campanha, né, da campanha do presidente Bolsonaro. Ele coordenou, foi o chefe de segurança ali para proteger, para defender o então candidato Bolsonaro e se aproximou muito da família Bolsonaro. E aí a gente lembra aqui que é um nome polêmico, né, diante dessas polêmicas. Na semana passada, ao anunciar a saída do governo, Sérgio Moro disse, entre outras coisas, que o presidente Bolsonaro havia dito para ele que queria, na coordenação, na direção da Polícia Federal, um nome que fosse próximo a ele, Bolsonaro. Alguém com quem ele pudesse ligar, pudesse ter acesso a investigações sigilosas, né, a todo o trabalho, inclusive, da Polícia Federal. E a gente sabe que a nossa Constituição garante a independência da Polícia Federal. E o próprio Moro, na ocasião, falou que seria uma interferência política na Polícia Federal e que ele não iria admitir isso, não iria aceitar isso. Então já tem várias ações aí no intuito de impedir que Alexandre Ramagem assuma realmente a direção geral
da Polícia Federal. Então, vão vir alguns capítulos ainda dessa história com relação à Polícia Federal, viu, Rodrigo? Um outro nome, como você bem disse, André Mendonça, foi confirmado no Ministério da Justiça. Ele, que até então era advogado-geral da União, estava na Advocacia Geral da União desde janeiro de 2019, é pós-graduado em Direito pela UNB. A gente lembra aqui que nos bastidores o que se fala é que ele concorria, junto com o então ministro Sérgio Moro, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a uma indicação, na verdade, né? Que a gente sabe que é o presidente quem faz essa indicação. E ao final desse ano, o ministro Celso de Mello vai se aposentar. Então, teremos aí uma vaga no Supremo, uma vaga bastante concorrida. Então, ele seria um dos indicados do presidente. A gente lembra que lá atrás também o presidente Bolsonaro chegou a dizer que indicaria alguém terrivelmente evangélico. Você vai se lembrar disso. E André Mendonça, ele é pastor evangélico, né? Então, vamos acompanhar também aí as repercussões em torno desse nome. E sobre esse assunto, sobre o novo ministro da Justiça, nós vamos ouvir agora o comentário do Cláudio Humberto. A definição de André Luiz Mendonça para ministro da Justiça tem um bastidor muito interessante porque é pouco usual na cena política aqui de Brasília. O ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que estava escolhido para o cargo, ele próprio teve a iniciativa, uma demonstração rara de lealdade e até de modéstia, de convencer o presidente Jair Bolsonaro de que ele não era a melhor escolha. Foi aí que nasceu a solução do chefe da AGU, de ser transferido para o Ministério da Justiça. André Luiz Mendonça é dono de um belo currículo, um currículo exemplar do ponto de vista jurídico, com vários trabalhos e livros publicados, e tem uma carreira marcada pelo combate à corrupção. Além disso, tem um excelente relacionamento com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que, de uma maneira geral, reagiram muito bem à escolha do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e por falar em Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu que vai abrir um inquérito para investigar as denúncias feitas pelo então ministro Sérgio Moro com relação a essa possível interferência política na Polícia Federal e várias outras denúncias, né, acusações que ele fez. Então vai ser aberto esse inquérito, mas não só para investigar uma possível falha de conduta do presidente Bolsonaro, mas também para investigar uma possível falha também cometida ou falhas cometidas pelo então ministro Sérgio Moro. E agora a gente vai ouvir novamente o comentário do Cláudio Humberto. Olha, isso é tudo o que o Brasil e os brasileiros não mereciam neste momento de pandemia do coronavírus, mais uma confusão no âmbito da política, mas o fato é que o ministro Celso de Mello acolheu a representação do Procurador-Geral da República e mandou abrir inquérito para investigar, afinal de contas, quem mentiu, o ex-ministro Sérgio Moro ou o presidente da República, naquele, digamos assim, bate-boca de sexta-feira passada, após a demissão do ex-ministro da Justiça. O fato é que isso vai se arrastar durante meses, vai mobilizar e consumir energias que poderiam ser gastas e aplicadas muito melhor, por exemplo, no combate ao coronavírus e também em medidas de recuperação da economia. O novo ministro da Justiça chega com um desafio em conjunto com o GDF, o coronavírus na Papuda. Já são 217 casos positivos no complexo, 157 deles de presos e o restante de agentes penitenciários, de acordo com o balanço mais recente da Secretaria de Segurança Pública. Uma das principais estratégias de combate ao coronavírus no complexo é a construção de um hospital de campanha. E as obras estão em andamento e a previsão é de 40 leitos, mas sem data prevista ainda para inauguração. E por falar em hospital de campanha, o do Mané Garrincha está em processo seletivo aberto. A Secretaria de Saúde prevê a contratação de 253 trabalhadores. São vagas para as áreas de saúde, auxiliar de serviços gerais e assistentes administrativos. Os candidatos a enfermeiros, técnicos e enfermagem podem se inscrever no site que aparece na sua tela aí. Já são para os que vão para concorrer às vagas administrativas e serviços gerais, precisam enviar um currículo para o e-mail hospitaldecampanha.df@gmail.com. Está aparecendo aí para você também. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio e a previsão para o início dos contratos é de 13 de maio. Olha, um alerta máximo também para dengue. Em uma semana, o DF registrou mais de 1.000 novos casos prováveis da doença. De janeiro para cá, 19.300 pessoas foram infectadas e 12 delas morreram. Os números levaram o GDF a um reforço das ações de combate ao mosquito. Hoje a Força-Tarefa passou por Vicente Pires e regiões com mais de 700 casos.
Há uma semana, o senhor Rony decidiu fazer melhorias no imóvel, mas ele garante que está tomando todas as medidas para evitar focos de dengue no canteiro de obras. Eu sempre me preocupei com qualquer tipo de recipiente que possa acumular água, principalmente na época de chuva. Então eu sempre dou uma vistoriada na casa, olho se tem alguma coisa que possa acumular, né? Nesta terça-feira, o morador de Vicente Pires recebeu mais dicas no combate ao criadouro do mosquito que é transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As orientações foram dadas pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com as administrações regionais e a vigilância sanitária. Aqui a gente vai introduzir uma cultura. Qual é a cultura? Não adianta só o governo. Nós vamos entrar em casas hoje, mas não adianta só o governo. Se a população também não ficar atenta, ela tem que procurar onde tem um foco, um possível foco, o empoçamento de uma água, um jarro, uma planta. Para frear o aumento de casos, o GDF está intensificando as ações. O trabalho de hoje faz parte do programa Sanear DF. O projeto deu a largada em Ceilândia, no início de março, e já passou por mais de 10 regiões escolhidas pela Sala de Operações Estratégicas. Ele vai nos indicando, através das decisões feitas nessa sala, aonde é que vai ser feitas as vistorias. Toda medida necessária para reduzir o impacto causado por essa doença é bem-vinda, já que a capital registrou aumento nos casos. Agora são 19.378. Ceilândia continua liderando o ranking de testes positivos, com 2.441 registros da doença. Em seguida está o Gama, com 2.077 casos. Santa Maria vem em terceiro lugar, com 1.674. Neste ano, 12 pessoas morreram por complicações da doença. E agora, Renato Dourado volta com um recado sobre a dengue. Meus amigos, o assunto do momento é um só, o tal do coronavírus. Tudo bem que a gente deve se preocupar, mas eu queria chamar a atenção de vocês para outra doença terrível que está fazendo o maior estrago aqui na capital federal, a dengue. O GDF tem feito de tudo para combater os focos do mosquito, mas e a população? Será que tem feito a parte dela? Eu vou dar um exemplo. Outro dia em Taguatinga, cidade onde os casos de dengue aumentaram bastante de uns meses para cá, o GDF recolheu 12 toneladas de entulho, próximo a uma parada de ônibus que fica em frente ao estádio Elmo Cerejo. Foi isso mesmo que você ouviu, 12 toneladas de entulho que o povo jogou na rua. E aí eu pergunto, como é que acaba com a dengue diante de um quadro desse? Gente, os principais soldados no combate à dengue somos nós. Precisamos ter consciência, não acumular entulho, lixo e, principalmente, recipientes com água parada. Como se já não bastasse o coronavírus, né não? É seguir liberada finalmente a contratação de militares e aposentados para o INSS para diminuir as longas filas de espera dos pedidos da Previdência. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Apesar da falta de comprovação científica, o Conselho Federal de Medicina liberou o uso da cloroquina em casos específicos do coronavírus. E aqui vai um alerta para a automedicação. Tomar o remédio por conta própria pode ser perigoso, principalmente para quem tem problemas de coração. Comigo hoje aqui no quadro Consulte Doutor, o cardiologista Henrique Maia já está com a gente por conexão. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Qual é o risco, né? Por que as pessoas não podem se automedicar, doutor? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. O problema que nós temos com o uso da cloroquina, que é a medicação que está sendo colocada para uso no tratamento em casos graves do coronavírus, é que ela tem efeitos colaterais, entre elas uma arritmia muito séria, que coloca o paciente em risco de vida. A gente já tem algumas informações que talvez isso até passe o efeito benéfico dela. Então, não deve ser medicado de maneira nenhuma. Desde quando nós autorizamos o uso, tanto a Anvisa, quanto o CFM, quanto os órgãos internacionais, o FDA norte-americano e o europeu, já colocaram bem claro, é uma medicação para uso dentro do hospital, não deve ser usada por conta própria. Agora, doutor, as pessoas veem com muita esperança o avanço das pesquisas, né? Como a cloroquina pode ajudar nos tratamentos da Covid? Olha, a esperança surgiu com um trabalho francês que mostrou que, aparentemente, a quantidade de vírus dentro dos pacientes diminuiu e parecia que eles diminuíam o tempo de internação. Nos últimos 5 ou 6 dias, surgiram outros 3 trabalhos. Um da própria França, tem alguns problemas nele. Um trabalho aqui de Manaus,
com a dose um pouco mais alta da cloroquina, e um trabalho da Universidade da Virgínia. Esses 3 já começaram a mostrar uma coisa bem diferente. O paciente às vezes até melhora, só que acaba desenvolvendo essa arritmia e acaba morrendo. Então, hoje a nossa expectativa é que provavelmente os riscos vão suplementar os benefícios e a cloroquina vai acabar não sendo usada clinicamente. Bom, verdade, ainda continua a mesma orientação. É um tratamento em último caso, porque não se há nada além dela para ter se tentado. Só deve ser feito internado, mas mesmo assim sobre uma observação muito rigorosa. Só para você ter uma ideia, o trabalho de Manaus, no grupo que usou a dose que nós usamos regularmente, a mortalidade foi de 15%. A mortalidade natural do Covid é só 7%. Quer dizer, é uma droga que ainda está sob investigação e é uma última linha de tratamento e nunca a primeira. Agora, doutor, esse alerta sobre automedicação vale para a cloroquina, mas também vale para muitos outros remédios, a maioria dos remédios, né, doutor? Com toda certeza. Medicações, elas são muito benéficas nas situações onde elas foram desenvolvidas para ser utilizadas. Usar medicação por conta própria, você corre o risco de ter alguma coisa que faça com que ela seja muito ruim. Um exemplo muito claro, para usar o caso da dengue, que a gente está vendo aqui aumentar nessas últimas semanas, o uso de aspirina, o AS, que é uma medicação usada corriqueiramente por todo mundo. Se você tem dengue, corre o risco de fazer o quadro da dengue hemorrágica e você acabar tendo uma doença muito séria por conta disso. Então, medicação é para ser prescrita quando precisa e por quem sabe lidar com ela. Isso acaba sendo agente da medicina mesmo. Então, fica o alerta e, doutor, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Quando precisar, estou à disposição. Obrigado, doutor. Boa tarde. Agora vamos falar aqui dos cientistas que estão correndo contra o tempo para combater o novo coronavírus. E aqui no DF, pesquisadores da UNB criaram um sistema para ajudar a diagnosticar a Covid-19 em segundos. Olha aí, a tecnologia ainda está em fase de testes, mas os resultados têm sido satisfatórios. O sistema foi desenvolvido por pesquisadores de 2 laboratórios do Departamento de Engenharia Elétrica da UNB e permite identificar a Covid-19 em apenas alguns segundos, por meio da leitura de radiografias, ou seja, uma simples análise de raio-x do pulmão combinada com inteligência artificial. Na prática, a pessoa vai acessar a ferramenta por um site web ou um aplicativo de celular. O especialista, o médico radiologista ou técnico de radiologia, ele realiza o exame e, se há uma suspeita de Covid-19, ele carrega a imagem do sistema, o sistema web remoto, ele precisa ter um acesso à internet, tá? E em segundos, tá, a resposta é dada pelo sistema baseado num conjunto de imagens que ele tem de padrão, do qual ele foi treinado, ele compara com o aprendizado que ele teve e gera uma saída de uma probabilidade de como, vamos assim dizer, qual é a probabilidade de ser uma radiografia normal do pulmão ou uma radiografia com pneumonia, alguma pneumopatia, né? Ou uma probabilidade de Covid. A ideia é que os profissionais da área de saúde das pequenas cidades, principalmente do interior do país, onde não há tanta infraestrutura, tenham acesso ao sistema para conseguir o diagnóstico correto, ou pelo menos próximo, apenas com uma radiografia. A doença está chegando no interior, onde ela não é muito conhecida, e os meios de que os médicos dispõem são muito simples. Mas, nessas regiões, os aparelhos de raio-x são relativamente comuns. Aí a gente vai ter uma melhor ideia de como evolui a Covid no Brasil, além de dar um meio de ajuda para que o médico que se encontra no interior possa já atuar diante dessa doença que está chegando nessas cidades. O sistema ainda está em fase de testes, mas tem dado certo. Agora, o laboratório precisa fechar parcerias com hospitais que tiveram casos de Covid-19 para ter acesso às imagens das radiografias de pacientes com a doença confirmada, para poder ampliar a base de dados do novo sistema. Trazer mais números aqui, dados da Covid, o Ministério da Saúde liberou a habilitação de mais de 80 leitos de UTI para o uso exclusivo de pacientes que estejam com o novo coronavírus no DF. 60 leitos vão estar disponíveis no Hospital Regional de Santa Maria, 10 no Hospital Universitário de Brasília e outros 10 no Hospital da Criança. O custo dos leitos será feito por meio de repasse do Ministério da Saúde no valor de R$ 11 milhões. Até o momento,
A Secretaria de Saúde tem 554 unidades, leitos na UTI, sendo 122 voltados para o atendimento da Covid-19. Olha, o governo federal autorizou a contratação temporária de aposentados e militares para trabalharem no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A gente volta a falar com a Renata Dourado. Será que agora a gente vai ver aquelas filas reduzindo, Renata? Esperamos que sim, né, Rodrigo? Chega a ser desumano, né? As pessoas necessitando mesmo de alguma ajuda e tendo que aguardar vários dias para ter essa resposta. Serão abertas algo em torno de 1.200 vagas. Nessa portaria que foi publicada no Diário Oficial de hoje, o governo dispensa a realização de concurso público, que é algo mais lento, né, mais demorado, e prevê essas contratações por meio de chamamento público. Então, o próprio INSS vai ter um prazo de 6 meses para publicar os critérios desse chamamento. Quem é que vai poder participar? A gente sabe que no primeiro momento o governo vai priorizar os trabalhadores aposentados que já trabalharam no INSS, exatamente porque já sabem como é o andamento desse processo. No primeiro momento será temporário por 1 ano essa contratação, podendo ser prorrogada por mais 1 ano, totalizando aí, portanto, 2 anos, a depender, obviamente, da demanda. Os salários variam de R$ 2.100 a R$ 4.200. Nós fizemos aqui um levantamento para a gente saber quão longa é essa fila. Então, até março deste ano, cerca de 1.800.000 pessoas aguardavam algum retorno do INSS. Pessoas que estão aguardando uma aposentadoria, um benefício, muitas vezes pessoas que não têm outra renda. E, em média, desses 1.800.000 pedidos, cerca de 1.200.000 estão atrasados há mais de 45 dias, que é o tempo máximo que o governo dá para responder essas pessoas. Em média, essa resposta ela vem algo em torno de 80 dias. Imagine você quase 3 meses em busca de uma resposta do INSS e não tem essa resposta. Então, com essas contratações, o governo espera, até o final deste ano, fazer com que essa resposta do INSS vá até essas pessoas num prazo de entre 20 a 25 dias, que aí sim, realmente seria um prazo razoável, né, para quem está precisando e muito. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, o governo que estava enrolado sem conseguir simplesmente encontrar uma solução razoável para a convocação de militares e funcionários aposentados de INSS, nesse esforço para zerar os pedidos de aposentadoria, aí vem o coronavírus e torna ainda tudo muito mais difícil, mas finalmente saiu e já não era sem tempo. São milhões de brasileiros e brasileiras que ralaram muito a vida inteira e tudo que querem é a aposentadoria assegurada em lei e pela Constituição. A seguir, postos de testagem em massa do DF já fizeram mais de 21.000 testes de menos de uma semana. Em menos de uma semana. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. E temos um novo balanço da testagem em massa no Distrito Federal. Até ontem, primeiro dia de aplicação dos testes de postos de testagem, foram 21.650 testes feitos com 169 casos confirmados. Nesta segunda fase, além do plano piloto e Águas Claras, as pessoas também podem procurar os pontos de testagem em massa em Ceilândia, Sobradinho, Guará, Lago Sul e Lago Norte. A Secretaria de Saúde reforçou que as testagens são prioritariamente para as pessoas com sintomas de gripe ou com histórico de contato com algum caso confirmado da Covid-19. Mas antes de ir até o serviço drive-thru, é preciso agendar o exame pela internet. Essa modalidade de agendamento passou a funcionar há uma semana para evitar aglomerações e preservar a recomendação de distanciamento social. O trabalho permanece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O resultado é liberado na página testa.df.gov.br em até 30 minutos. O documento também é enviado para o e-mail, que deve ser informado durante o cadastramento. A Secretaria de Saúde revelou que a meta é realizar testagens em todas as regiões, com base no número de casos. A pandemia do novo coronavírus é um motivo de preocupação, mas é também uma oportunidade para diversão com aprendizado. Um game com temática voltada para a Covid-19 está fazendo sucesso aqui em Brasília. Nos últimos meses, as notícias que tomam conta do mundo são sobre o coronavírus. Desde os surgimentos dos casos na China, chegada do vírus à Europa, aos Estados Unidos, número de casos confirmados, mortes, pessoas curadas.
Pensando bem, tudo isso parece até uma história que poderia ser contada nos videogames. O Alex não pensou duas vezes e desenvolveu o Corona Game. Isso mesmo, no jogo o herói precisa escapar do vírus e para isso é necessário usar itens de segurança como luvas, máscara e até lavar as mãos. O game foi criado para entretenimento e também para combate ao vírus. A jogabilidade permite que o jogador veja o vírus, desvie e use as normas de segurança da OMS para enfrentá-lo. O jogo é resultado de um news game, quando a história é baseada em acontecimentos reais. O Alex é um dos pioneiros do país na modalidade, que tem o objetivo de estimular o debate público sobre o tema. A meta do jogo é atender à necessidade de entretenimento durante a quarentena e fazer com que as pessoas lidem de forma mais leve com esse grave problema de saúde que o mundo vem enfrentando. O que não falta é aventura no jogo. É preciso habilidade para concluir todos os objetivos e escapar do vírus. Para jogar, divertir e se conscientizar, é só baixar o game pela loja de aplicativos do celular. E hoje nós vamos mostrar mais um aniversário em tempo de corona. Olha só a surpresa que fizeram para a Dona Zina, que completou 83 anos. Amigos e familiares foram até a casa da idosa cantar os parabéns, mas ficaram do lado de fora do portão. Que bacana, hein? Teve até beijo, aliás, não teve beijo nem abraço, não pode, isso ficar para depois. Mas teve balão, teve vela, teve bolo e, claro, todos estavam de máscara. Então, parabéns para a Dona Zina e muita saúde mesmo para ela e para todos os nossos telespectadores. E olha, mande para cá, para o Band Cidade, o seu vídeo também contando um pouco da história de como você está enfrentando o coronavírus, 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!